Olá, sou o professor Rogério de Souza, juntamente com o Instituto Supera. Vamos para a conclusão da nossa disciplina de teoria psicanalítica. Já faço compartilhamento de tela. Vamos falar aqui sobre Sándor Ferenczi, psiquiatra, 1873-1933, ligado a Henke, embora não haja aceitado as ideias teóricas deste. Discordou de Freud em relação ao processo de análise. Aqui está, dotado de um grande entusiasmo terapêutico, a exemplo de Henke e Steckel, irritava-se ante a lentidão do progresso curativo da psicanálise. Segundo ele, a cura psicanalítica deveria ter duas fases. Primeira fase, de técnica ativa, destinava-se a criar reações emocionais do paciente, isto é, sacudi-lo e abalá-lo afetivamente, para o que se lhe teria de impor não somente uma abstinência sexual, mas uma limitação na satisfação das demais necessidades instintivas ou não, alimentação, limpeza, distrações, etc., com o fim de aumentar a sua tensão intrapsíquica e, deste modo, favorecer o aumento secundário de sua necessidade de afeto e apoio. Ferenczi, com isso, supunha que assim se acelerariam a confissão e a manifestação de tudo quanto o paciente tivesse reprimido. Segundo, de relaxamento. Nessa fase, as proibições eram liberadas progressivamente. Tinha-se mais tolerância e, sobretudo, prodigalizava-se mais carinho e simpatia ao neurótico, de modo que lhe fosse satisfeita a sede de carinho que, segundo Ferenczi, remontava à infância. Assim, o psicanalista reservava para si um papel paradigmático e se transformava ativamente em uma espécie de genitor substituto e ideal, permitindo ao neurótico uma humanização de que tanto necessitava. Não somente lhe dava ocasião de viver as situações primitivas sob novas formas e experiências vitais, mas, além disso, procurava ele também confessar ao paciente os seus próprios defeitos e erros. Ferenczi ainda procurou realçar as privações de ordem sexual recomendadas por Freud aos seus pacientes durante as análises. Segundo ele, essa situação psicológica peculiar das análises mascarava os verdadeiros problemas. Segundo ele, deve haver do processo de análise a experiência das relações amigáveis que deveria corrigir as infelizes experiências infantis sob o regime parental. Diz ele que deve haver, da parte do analista, um amor paternal a respeito do analisando. O analista deve desempenhar o papel de pai ideal. Freud opôs energicamente essas ideias. O analista prodigalizar afeto e confessar erros, como também Freud dizia que é necessário que o analista se mantenha em um puro plano de silêncio e interpretação. Era contrário à ideia. Foi Ferenczi, não Freud, que introduziu na psicanálise o conceito de introjeção. Agora, Otto Henke. Filosofia, 1884-1939. A chamada teoria do traumatismo de nascença. Rompeu com Freud em virtude da sua teoria sobre o trauma do nascimento. As ideias de Henke ameaçaram a ortodoxia, ainda que Freud estivesse satisfeito em deixar que o tempo decidisse acerca de seu valor. Com a aprovação entusiástica de Freud, ele tinha sido o mais importante analista não médico do mundo. Suas investigações estão relacionadas à teoria acerca do nascimento, da individualidade, à vontade, à origem do mito e à criação da estética. Um dos primeiros trabalhos de Otto Henke é o mito do nascimento do herói, em que examina diversos mitos do nascimento, como reis gregos, Édipo, Hércules, Paris, Perseu, e partindo para o lado religioso, estudos sobre Buda e Jesus. Com esse estudo dos mitos, Henke chega à conclusão de que o ser humano na infância venera os pais, mas porque estão crescendo, os pais começam a interferir em seu desenvolvimento e os filhos descobrem que os pais
não são absolutamente como pareciam. O mito reflete um desejo de tudo ao nosso redor e o retorno a esse período de reconfortante onde nós acreditamos na perfeição de nossos pais e que nos deram a atenção que nós merecemos. O trauma do nascimento. Em O Trauma do Nascimento, concluiu que a ansiedade, tanto neurótica quanto normal, derivam do nascimento, separação primal. Vem em seguida o trauma do desmame e, em seguida, o trauma da castração. Em 1924, Otto Rank desenvolve a sua principal teoria, traumatismo de nascença, onde ele afirma que o nascimento é um choque emocional muito grande para o ser humano. É a origem de toda a angústia do homem, uma vez que, ao sair do útero, um lugar aconchegante, sem perigos, o homem sofre muito, em princípio, pela separação da mãe. Essa separação é o primeiro grande acontecimento emocional no momento do nascimento, uma vez que o bebê se via como um todo com a mãe. E, de repente, eles se separam. Passa a existir um vazio. O segundo grande acontecimento emocional do nascimento é que passa a existir um mundo totalmente estranho, totalmente imprevisível. Rank afirma que aqui se instaura um forte medo do desconhecido, que pode ser mantido pelo restante da vida. O terceiro grande momento são os próprios traumas da passagem do bebê pelo canal pelviano. O parto em si. Importante dizer que não se trata apenas daqueles nascidos por parto natural. Rank coloca em seus trabalhos que aqueles nascidos de outras formas, cesárea, por exemplo, também são traumatizados pelo fato de serem retirados do ambiente em que viviam. Para Otto Rank, quanto maior a vivência desse trauma, maiores serão as angústias, o medo e a ansiedade quando essa pessoa tiver que enfrentar na vida um perigo ou uma situação desconhecida. Os mais diversos fenômenos psíquicos estão relacionados a essa explicação fundamental de que o homem teria uma tendência a desejar a felicidade semelhante à que gozava no útero materno. Todo o período de infância seria necessário para fazer desaparecer tal traumatismo, como segue o masoquismo. Masoquismo, ele exprime através da alucinação de prisão e do garroteamento, matar, estrangular-se por meio de garrote, essa tendência de retornar ao estágio uterino. O sadismo incita a descobrir a estrutura interna do corpo e manifesta o ódio de se haver sido, outrora, expulso desse estado de bem-aventurança. O exibicionismo é o anelo ao retorno ao estado de nudez pré-natal. O ato heterossexual do homem, mesmo normal, satisfaz em parte o desejo de voltar ao útero materno. Personalidade. Descreve 3 tipos de pessoas de acordo com a busca do ser humano pela sua independência. Tipo adaptado, normal, ajustado. Essas pessoas conseguem se adaptar aos outros, obedecem à autoridade, ao seu código moral, social, além de seus impulsos sexuais da melhor maneira possível. São considerados pessoas de voz passiva. Otto Rank acreditava que a maioria dos povos era desse tipo de pessoa. Tipo neurótico. Esse não consegue adaptar-se, não consegue nem mesmo realizar os seus próprios desejos devido ao conflito de suas próprias vontades. Essa pessoa não aceita a vontade alheia, mas também não é enérgico o suficiente para impor a sua. Tipo produtivo artista. Esse consegue realizar as suas obras. Em vez de enfrentar ele mesmo, esse tipo de pessoa se aceita e se autoafirma, criando um ideal que lhe serve como um guia positivo para a sua vontade. É o tipo consciente de si mesmo. Ele primeiro se cria e logo depois tenta criar ao seu redor um mundo novo para si. Outro estudo interessante de Otto Rank é relativo à competição entre a vida e a morte. Ele acredita que o homem tem um instinto de vida que o empurra a buscar a individualidade, a competir e a buscar a independência, assim como todos nós temos um instinto de morte que nos leva a fazer parte de uma família ou humanidade. Esses instintos
são acompanhados por um medo particular a cada um deles. Por exemplo, o medo à vida é o medo da separação, medo de solidão e do isolamento. O medo da morte é o medo de se perder dentro do todo ou medo de não ser ninguém. Nossas vidas são cheias de separações, a começar pelo nascimento. Evitar separações é literalmente evitar a vida e escolher a morte, onde nunca saberemos o que queremos, nunca cortaremos o cordão umbilical. Para Rank, o neurótico é uma pessoa com fortes impulsos criativos, tendo a sua vontade predominantemente organizada no lado negativo. Ele é incapaz de internalizar os impulsos através de canais criativos. Um outro fator interessante a ser destacado sobre a psicanálise de Otto Rank foi a sua forma de analisar os seus pacientes. Adere a Ferenczi na terapia ativa. Para ele, a análise teria um início e um fim. Depois desse período, o paciente deveria caminhar sozinho. Além disso, ele defendia a participação ativa do analista durante as análises, da maneira que encorajasse o paciente a encontrar a sua própria individualidade. Essa forma de abordagem era conhecida como terapia ativa, que foi duramente criticada por Freud. Sobre transferência. Rank declarou que a transferência não tinha importância nenhuma nas análises. Segundo ele, o doente não sofre tanto de qualquer trauma passado quanto de um mal atual, que se encontra sob constante influência do passado. Sobre o superego. Síntese da concepção rankiana do superego. O superego é derivado exclusivamente da relação mãe e filho e nutrido por um sadismo reprimido. Diferencia em sua formação 3 estádios. Estágio biológico, a criança sente precocemente a falta do seio materno, determinando a eclosão das tendências oral sádicas, desejo de morder em vez de sugar. Seu desejo insatisfeito transforma-se em hostilidade contra a mãe, mas se essa ira não pode ser totalmente descarregada, permanecerá no eu e ocasionará, dirigida contra ele, a formação de privações e inibições. Moral. Produz-se no estádio anal, durante a luta pelo controle dos esfíncteres, do qual deriva a adoção do mecanismo sádico masoquista. E social. Ocorre durante o período edipiano, entre os 3 e os 5 anos de idade, como efeito não só da introjeção de imagens paternas, como também de inibições provocadas pelos membros mais ativos da família. Também foi a primeira vez que alguém no círculo interno se atrevera a sugerir que haveria um complexo pré-edipiano, um termo que não existiria até aquele ponto. Rank foi o primeiro a usar o termo pré-edipiano em um fórum público psicanalítico. Estamos procurando fazer aqui a leitura desses slides, porque nós já trabalhamos bastante aqui muitos desses conceitos nos vídeos anteriores. O núcleo real do superego é a mãe restrita, não a real, ou seja, uma mãe sadicamente concebida pela criança. Diferenciação do superego do homem e da mulher. O primeiro constitui-se a base do superego sádico materno primário, associando-se-lhe o superego social paterno e se encontra dominado pela ansiedade. O segundo, feminino, está constituído somente pela fase biológica e consiste mais em inibições que em sentimentos de culpa. Foi Rank, não Freud, que introduziu na psicanálise o conceito de negação e o conceito de narcisismo. Otto Rank não chegou a fundar uma escola psicanalítica, embora seguidores, adeptos às suas teorias, organizaram movimentos rankianos. Porém, sua influência pode ser vista em outras teorias. Em resumo de seu trabalho, pode ser dito que ele tinha um grande desejo de fazer o paciente superar o trauma de separação, vivido desde a infância, e encoraja-o a viver e não mais temer situações novas, buscando descobrir quem realmente é e passando assim a não temer a si mesmo. Agora vamos falar sobre Steckel, psiquiatra. A análise rápida e ativa, o método
intuitivo. Renomado psiquiatra, discípulo e amigo de Freud, embora tenha separado-se dele antes de Jung, também por questões ligadas ao processo analítico. Para ele, a análise deve ser rápida, breve e ativa. Acredita que o prolongamento indevido das sessões de análise provoca no paciente uma preocupação exagerada de si mesmo. Ele acredita que pode satisfazer resultados satisfatórios em um máximo de 12 a 13 semanas. Não admite que o silêncio do analisando, resistência freudiana, deve ser suportada passivamente pelo analista. Procura concentrar a atenção do paciente sobre os problemas imediatos de sua vida. Como Ferenczi e Rankin, achava que o analista não deve se comportar como uma esfinge, mas que deve participar e compartilhar com seu paciente as situações emocionais vividas durante a análise, demonstrando-lhe simpatia e, inclusive, dando-lhe algumas manifestações de afeto que o julga conveniente. Principais pontos: segredos da vida sexual, frigidez, impotências, aberrações sexuais, sadismo, masoquismo, homossexualidade, masturbação, etc. Fatos marcantes na vida de Steckel. Estudou medicina em Viena, onde se estabeleceu como clínico geral. Em 1895, publicou um artigo sobre experiências sexuais precoces na infância. Esse artigo chamou a atenção de Freud, que naquela época já estava empenhado em desenvolver a sua teoria da sexualidade. Foi o fundador de número 4 da Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras. Consultou-se com Freud para tratar de sua impotência sexual e sua compulsão masturbatória. Tratamento que durou apenas algumas semanas, mas não encontrou uma solução definitiva para o seu problema. Foi um obcecado pela questão da sexualidade e as suas mais variadas formas de expressão: bestialismo, perversões, pansexualismo, homossexualismo, etc. Em 1908 e 1912, Steckel publicou 3 obras que foram de vital importância para a disseminação da doutrina psicanalítica. 1908, Os Estados de Angústia Nervosa e seu Tratamento, obra prefaciada por Freud. 1911, A Linguagem do Sonho e 1912, Os Sonhos do Poeta. Pesquisou também sobre o papel desenvolvido pelo recalque propagado pela religião e a moral. Sua vida moral, apesar de sua inteligência, era promíscua e pervertida. Esses desvios causaram tanto mal-estar entre os membros do Círculo Psicanalítico de Viena que alguns chegaram a acusá-lo de criar casos com o objetivo de justificar as suas colocações teóricas. Em 6 de novembro de 1912, se desliga formalmente do movimento freudiano. Steckel foi o segundo a tomar essa decisão. O primeiro foi Adler. Após o desligamento do movimento, Steckel tomou a iniciativa de criticar o movimento psicanalítico e as suas teorias. Afirmava que várias teorias apresentadas por Freud estavam, na verdade, alicerçadas em suas descobertas. Em sua biografia, Steckel expressa: ele, o Freud, usou as minhas descobertas. Escreveu sem mencionar o seu nome. Seus ataques ao movimento foram ficando mais agressivos e radicalizados com o passar do tempo, chegando a afirmar que a teoria freudiana de Thanatos tinha origem em suas descobertas. Empenha-se na investigação sobre impulsos e, de forma bastante destacada, o suicídio, que o vitimou em 1940. Anos passaram após o seu desligamento do grupo, porém Steckel continuou fiel às teorias e argumentações freudianas. Abandonou a ideia de fazer críticas ao movimento freudiano e, durante esse período, passou a escrever utilizando o pseudônimo Serenos. Em 1940, ele se suicida. Acometido de diabetes, procura no suicídio um alívio. Morreu em um quarto de hotel com altíssima dose de insulina. A interpretação de sonhos segundo o método de Steckel. Em 1911, Steckel publica um extenso trabalho intitulado A Linguagem dos Sonhos, que, segundo suas próprias palavras, se converteu na Bíblia onírica dos freudianos ortodoxos, onde propõe uma infinidade de símbolos oníricos com suas possíveis interpretações. Função e essência dos sonhos. Segundo o autor, no sonho, trata-se um eterno combate entre o instinto e a inibição, uma luta entre o homem primitivo e o homem civilizado. Teremos que conceber os sonhos como um reflexo dessa luta. Cada sonho teve
leva a imagem dessa encantada luta pelo fato de que tanto os instintos quanto as inibições, isso porque ambos buscam soluções das questões por eles não resolvidas. 3 conclusões sobre os sonhos. A primeira é que o simbolismo é fundamental na vida psíquica consciente e inconsciente, que toda maneira de pensar primitiva tem originariamente um caráter simbólico. Stekel afirma também que todo simbolismo onírico é próprio e exclusivo de cada ser humano. A segunda questão apresentada diz respeito à bipolaridade de todo o fenômeno psíquico e que leva a uma parcela a reivindicar com certa prudência a importância do conteúdo manifesto nos sonhos diante da predominância exclusiva da linha ortodoxa outorgada ao latente. Desse modo, Stekel considera o ódio um elemento primário ao fundamento dos impulsos altruístas. Nas neuroses, se estabelecem a consequência da percepção desse ódio através da lente da consciência da culpa. O conteúdo onírico manifesta nos mostra um dos polos da vida psíquica. Observa-se ainda que em muitos casos, o elemento principal do sonho, enfatizando o papel que o ódio joga na vida psíquica e, portanto, os sonhos é responsável pela manifestação das neuroses, contrapondo-se assim à posição clássica do complexo de Édipo e o amor incestuoso. Stekel afirma ser possível comprovar que os impulsos do ódio constituem no fundamento de todo adoecer psíquico. A terceira e última se refere, como ele próprio definiu, ainda que de forma tímida, o poder extraordinário da transferência, tal como temos experimentado nas análises dos sonhos. Livro intitulado Progresso e Técnica na Interpretação de Sonhos, publicado em 1935. Desenvolve seu próprio método de interpretação onírica, que denominou método intuitivo. Seja pela importância que concedeu à intuição do intérprete, compreendia como sendo uma projeção sentimental e penetração intelectual sobre o sonhante, que contrapõe o método passivo de associação livre, as quais Stekel passa a considerá-las com maior espírito crítico, ao mesmo reivindicar o valor intrínseco manifesto nas interpretações funcionais. Para ele, não há interpretação de um sonho único. A interpretação em série levará o analista a conhecer exatamente a totalidade dos sonhos do paciente e entender a repetição de motivos através deles. A interpretação de uma série completa possibilita a compreensão de um sonho inicial. A interpretação em série tem grandes vantagens, posto que, quando aparece um símbolo cuja interpretação é impossível, teremos que esperar tranquilamente que os sonhos seguintes reproduzem novos símbolos. Os sonhos se trata de achar a solução para os conflitos da vida. A concepção geral dos sonhos são como um espelho que reflete a situação conceitual do sujeito, suas relações entre os sonhos e a transferência, assim como seus interesses pelas séries oníricas que antecipa o conceito de continuidade da vida onírica. Regras para interpretações de sonhos, visão de Stekel. Simplificado. Todo sonho é reduzido a uma fórmula simples, deixando-se de lado os detalhes para perceber e reduzir o núcleo onírico. O sonho é algo simples que revela sempre algo de muita complexidade, a vida psíquica do sonhante. Redução ao afeto ou à série afetiva. Os afetos revelados nos sonhos nunca são homogêneos. Um afeto pode representar vários outros que devem ser cuidadosamente analisados pelo analista. Geralmente, na figura de um afeto, existem vários outros sentimentos. As antíteses, os contrastes encontrados nas figuras oníricas representam a existência de conflitos psíquicos. A correta interpretação dessas antíteses leva ao núcleo do conflito neurótico. Motivos oníricos repetitivos. Motivos repetitivos em sonhos podem revelar os principais conflitos do paciente. Ao analisar uma série de sonhos do mesmo paciente, é perfeitamente possível identificar esses motivos que se repetem em figuras similares repetitivas ou repetidas. Todo sonho possui uma tendência analógica idealista, uma tendência catártica, instintual, impulsiva.
Geralmente, as tendências idealistas se refletem nos sonhos e nas figuras que encerram em si ideais elevados do sonhante, ideais éticos, religiosos, românticos. Já as tendências catagógicas se revelam em figuras que retratam as profundidades da vida psíquica e inconsciente, sexualidade, instintos, atitudes egoístas, etc. O nascimento e a morte sempre se acham representados nos sonhos. O nascimento e a morte são os polos de vida. Em todos os sonhos, sem exceção, esses temas aparecem sob as mais diversas figuras, tais como afogamentos, quedas, hospitais. Já as figuras que o nascimento são normalmente representadas por partos, ressurreições, águas, plantas e alguns animais que representam fecundidade. Todo sonho traz consigo três aspectos que devemos observar: presente, passado e futuro. O analista deve estar atento às diversificadas manifestações temporais que existem nos sonhos. Elementos do passado, presente e futuro são revelados com exatidão nas figuras oníricas. Todo sonho se relaciona com a religião. Na maioria dos sonhos, o aspecto religioso é preponderante e as figuras oníricas referem-se a algum tipo de dogma, crença, ritual, etc., de cunho religioso. Por isso mesmo, é que o conhecimento da simbologia, e em particular a simbologia religiosa, é imprescindível ao analista. Todo sonho durante a análise tem estreito relacionamento com o tratamento analítico e com o analista e sempre revela a posição do sonhante em relação ao processo. Isso será constatado por qualquer analista atento. Vale destacar que nesse evento sempre aparecerá a figura do analista e se constitui numa peça analítica principal para compreendermos o significado do material onírico em termos mais gerais, o que revelará todo o significado oculto por trás do sonho. Todo sonho se relaciona com a sexualidade secreta do sonhante. Temas como homossexualismo, heterossexualismo, infantilismo, perversões, etc., constitui material. Representa materiais encontrados com frequência nos sonhos, que normalmente se manifestam simbolizando fragmentos de uma ordem sexual. O sonho é o espelho do pensamento. Quando interpretado o sonho, nos revela processos mentais muito complexos da vida do paciente. Agora, Theodor Hayek. Filosofia. Principais ideias. Foi um dos freudianos dissidentes que mais tempo permaneceu fiel ao credo ortodoxo da doutrina. Fez algumas críticas a Freud em relação à etiologia sexual e sobre a libido. Separou o conceito do amor do conceito de atração sexual, disse que o amor é um fenômeno cultural, ao passo que a atração sexual é um fenômeno ancestral, instintivo e universal. Nega, a priori, um amor materno, e muito menos um instinto maternal, comum a todas as mulheres. O amor é, segundo ele, inicialmente sentido como uma necessidade de ser cuidado e protegido nos primeiros dias da vida, como consequência do íntimo sentimento de invalidez biológica e de inépcia do recém-nascido. Não médico, seguidor de Freud, desde o início do começo da formação de psicanalista. Foi um dos psicanalistas mais considerados de sua época, mesmo sem uma formação médica. Em 1925, foi processado por não ser médico e exercer psicanálise. Freud o defende e elabora o texto, sua tese de defesa de psicanálise, análise leiga, onde levanta a questão de que a psicanálise pode ser praticada por não médicos e estabelece as bases da formação do psicanalista. Sempre foi um seguidor ortodoxo de Freud. Mais tarde, entra no grupo dos dissidentes por discordar de Freud sobre a etiologia sexual das neuroses. Seu livro, Psicologia das Relações Sexuais. Hayek foi um investigador que parte das teses básicas de Freud, pois não se limita a aceitá-las passivamente, e que termina por sustentar algumas hipóteses diferentes de Freud. Discrepâncias com o freudianismo, as teorias da evolução psicossexual, da libido e do amor, as teorias das neuroses, a técnica psicanalista. Elaborou a teoria da melodia obcecante, teoria que mostra o poder que determinadas melodias têm em gerar traumas ou relembrar, reviver ideias ou experiências traumáticas.
criador do termo a terceira orelha, ouvido, mostra a importância da escuta analítica. E agora, o Ilhão, membro da Sociedade Psicanalítica de Viena, procurava conciliar as teorias de Freud e Marx. Assistente de Freud, clínica psicanalítica em Viena, mais tarde vice-diretor. Dirigiu o seminário para terapia psicanalítica, teve um conflito com Freud, fez, aliás, controvérsias no círculo psicanalítico, recusou romper com suas atividades políticas, morreu em 1957. Antecedentes intelectuais, trabalho baseado na teoria psicanalítica, conceitos de caráter e couraça caracterológica, fundou o Instituto Órgão, Energia Vital e Energia Orgânica. Sobre a sexualidade humana, grande interesse pela sexualidade humana, defendia a livre expressão de sentimentos sexuais e emocionais dentro de um relacionamento amoroso e maduro, enfatizou a natureza essencialmente sexual das energias bioenérgicas bloqueadas na parte pélvica dos pacientes. Meta da terapia: libertação dos bloqueios do corpo e obtenção de plena capacidade para o orgasmo, tanto de homens quanto de mulheres. Conceitos principais. De acordo com Reiki, o caráter é composto das atitudes habituais de uma pessoa e o seu padrão consistente de resposta para várias situações. Inclui atitudes e valores conscientes, estilo de comportamento, timidez, agressividade e assim por diante. Reiki foi o primeiro analista a tratar pacientes pela interpretação da natureza e função de seu caráter, ao invés de analisar seus sintomas. Couraça caracterológica, soma total de todas as forças defensivas repressoras que são organizadas num modelo mais ou menos coerente. Bom, temos aqui as suas descobertas, tem aqui o caráter genital, fala sobre o superego, e bom, essas coisas aqui a gente já falou bastante, foram trabalhadas aí durante todo o nossa disciplina. Espero realmente que tenha tido bastante aproveitamento, você continue estudando a ampla literatura, e é sempre uma satisfação. Sou o professor Rogério de Souza, pelo Instituto Supera.